Paz, igreja. Quando ele falou que vai pregar para as nações, né? Mas tem uns quantos aí, né? Então eu esperava ele chamar pelo nome, né? Aí de repente era outro que aí estava escalado para pregar para as nações hoje. Mas amém, estamos aí, estamos felizes, contentes. E cada dia melhor, né, irmão? Cada dia melhor. E é verdade que tem as adversidades, as lutas, os obstáculos, as barreiras. Mas a gente tem aprendido com vocês a ultrapassar isso. Tem aprendido com Deus e com vocês. Porque, como eu sempre digo, muitas coisas eu já tenho aprendido. E cada dia que passa, sempre tem alguma coisa a mais. Uma simples conversa com alguém, a gente tem tirado proveito. E por mais que essa pessoa às vezes está para baixo, mas uma palavra dela ajuda a gente. Às vezes a pessoa está para baixo. Eles vêm para buscar auxílio em você, mas muitas vezes eles trazem uma palavra que diz: eu preciso mudar. Eles trazem uma palavra que você diz assim: Deus precisa de mim. Deus necessita de mim. Deus quer que eu me envolva nisso. Então, você vai ajudar com a palavra, mas você vê que tem uma palavra que é tão gratificante da parte de Deus, usando aquela pessoa que às vezes está derrotada, está se sentindo derrotada, e te levanta você. Quantas vezes que você vai falar com uma pessoa para dar um auxílio a essa pessoa, para dar uma palavra de orientação, você sai de lá e diz assim: olha, hoje eu aprendi uma coisa. Hoje eu aprendi uma coisa. Eu estava assistindo um filme esses dias de madrugada. Liguei a TV lá, estava no meu trabalho, liguei a TV e estava assistindo. Daí, eu acho que os irmãos já devem ter visto esse filme, eu não sei o nome, mas é um morenão grandão que foi adotado por uma mulher lá, loira. A mulher de uma família rica adotou, e o que deu a entender que aquela família era crente, era cristão. E esse menino estava num lugar lá que morava com a mãe dele era prostituta, e ele estava nas drogas, envolvido lá com os traficantes, e de repente ele começou a estudar num colégio, mas só que ele até então pensava que ele era mudo, ele não falava, ficava quieto, cabisbaixa. E um dia foram conversar com ele, tiravam o sarro dele, caçoavam dele, mas um dia essa mulher se interessou-se por ele. E falou para ele, ele estava indo num determinado caminho, assim, em direção a um lugar nenhum. E essa mulher alcançou ele, chovendo que estava, ele estava todo molhado. Alcançou ele, ela com o seu carrão, falou assim: entra aí no carro. Onde você está indo? Eu estou indo para algum lugar. Daí ele falou, né? Daí ela entendeu, você fala, né? Aí ele entrou no carro, todo molhado. Mas ela não quis saber se ele estava todo molhado. Colocou, levou para a casa dela. E ele assim olhava para ela, dava para ver que ele estava sem entender. Ele estava sem entender o que estava acontecendo com ele. Uma mulher rica, uma mulher luxuosa, uma mulher com um carrão, colocar ele todo molhado dentro do carro. Levou para casa, ali colocou comida para ele. Falou bem assim: você tem onde ficar? Ele falou assim: eu moro lá em tal lugar, mas não, hoje você vai ficar aqui. Estendeu no sofá, ela falou assim: aqui é o sofá onde meu filho dorme. Ele sempre está assistindo e dorme aqui. Você vai dormir aqui, um sofá gostoso. Dormiu ali. No dia seguinte, fez o café, comeram, almoçaram, e ele ficou, foram se divertir. Ele foi junto, mas o marido dela, sempre olhando de canto de olho nele, porque ela era bem maior do que o marido, e o marido suspeitando de alguma coisa que ele queria fazer, mas ele não falava nada, porque a mulher, dava para entender que a mulher mandava ali na situação, e o marido não falava nada. Daí só perguntava se você sabe o que está fazendo. Ela falou: fica tranquilo. Mas aquilo lá eu vi que já vinha de Deus, uma lição para a gente. Aí ela cuidou daquele menino. Quando chegou um determinado tempo, ela perguntou para ele assim: você quer fazer parte da nossa família? Mas já passado dias. Ele olhou para ela e falou assim, na mesa comendo, falou: eu pensei que eu já fazia parte, porque dias ali eu pensei que eu já fazia. Não, ela falou assim: a partir de hoje nós vamos adotar você. Vamos lá no cartório, vamos fazer os documentos, vamos adotar você. E adotaram aquele menino. Ele se sentiu feliz. O filho começaram a se apegar com o menino. A menina já não queria mais
sair de casa para ficar na companhia do irmão mais velho agora. Então foi tão emocionante. E quando um determinado tempo, para encurtar, para a gente não contar o filme inteiro, que a hora que você for assistir, depois vocês não vão querer assistir, lá na frente, as amigas daquela mulher, que acho que trabalhavam com ela, não deu para entender, mas trabalhavam com ela, ricas também, falaram bem assim: agora você está pegando mendigo da rua para cuidar, não sei o quê. Ela ficou quieta, cabisbaixa. Daí eles falaram assim: e você ensinou muito aquele rapaz. É muito bonito porque você conseguiu ensinar aquele rapaz e ele aprendeu muito com você. Aí ela olhou para as meninas e falou assim: eu que aprendi com ele. Eu aprendi muita coisa com ele. Acho que um dos pontos fortes ali que a gente entende é que ela aprendeu a amar o negro, o mendigo, não importava a raça, a situação. Então eu vejo que existem situações que Deus nos ensina, mas só que nós temos que ser sensível à voz dele. Nós temos que ser sensível. Deus está te ensinando agora, Deus está me ensinando agora. Através de você, através do teu sorriso, através da tua conversa, Deus está nos ensinando. Eu quero dizer para os irmãos que o Massal sempre diz assim, que ele não é dono de ninguém. Nós não somos dono de ninguém. Nós temos que cuidar da nossa vida para com Deus. Nós não somos donos de ninguém, de nenhum da igreja. E eu que trabalhei com muitas pessoas, igrejas às vezes com 100 membros, outras com 120, outras com 80, então a gente tinha que atender uma região grande. E trabalhamos com muitas pessoas. Mas o que eu falava para os irmãos dirigentes das igrejas, eu falava assim: nós não podemos perder, porque o nosso objetivo é ganhar. Nosso objetivo é ganhar, mas não ficar disputando membros com outra igreja, mas aquele que Deus tinha entregado nas nossas mãos era para nós cuidar. Aí quando eu voltava na igreja, eu via que não estava aquele irmão. E cadê aquele irmão que não está aqui? Ele falou assim: ele se ausentou-se por uns dias aí que ele foi viajar. Bom, está explicado. De repente a gente chegava lá, mas aquele irmão não está de volta aqui, não veio para a ceia, porque tinha muitos lugares que eu ia levar ceia para a igreja que estava lá, longe. Aí a gente já se conhecia. Eles falavam assim: mas ele faz dias que ele não veio, irmão. E você já foi atrás dele? Você já foi saber por que ele não veio mais? Amanhã, segunda, amanhã eu vou. Você já devia ter ido atrás dele. Porque na verdade, irmãos, eu confesso para vocês que eu precisei muito de uma palavra de conforto. Por 5 anos eu fiquei parado. Eu precisava. Eu vi quão valoroso é quando Deus traz uma palavra para te levantar através de uma pessoa. Eu vejo hoje, com tanta dificuldade ainda que eu tenho, para me adaptar de novo na casa de Deus, para me se engrenar novamente nos trabalhos que Deus quer de mim. Como o Massal falou assim, Deus vai enviar nós para a nação, mas a gente vê tão incapaz ainda. E a gente vê que Deus precisa moldar, Deus precisa escanear novamente nós, fazer alguma coisa para arrancar algumas coisas que não prestam, para dizer assim: agora você está preparado. Então nós vemos tanta dificuldade quando você para de vir na igreja. Então eu fico pensando tanta coisa. Pensando tanta coisa. Esse irmão parou de vir na igreja. Esse irmão já faz 3 domingos que não vem. Nós só temos culto domingo e esse irmão não vem. Nós não somos donos de ninguém, donos de você, mas nós temos um companheirismo. Nós temos um relacionamento. E eu aprendi a ter relacionamento com vocês. E quando vocês faltam na igreja, eu sinto falta. Eu sinto falta. Eu sempre vou embora e pergunto para minha esposa: faz 2 domingos que aquela irmã não veio. Então eu fico contando. E graças a Deus que Deus tem despertado alguns de nós para nós fazermos alguma coisa aí atrás. E como eu disse para os irmãos esses dias, que às vezes fui eu que expulsei aquela pessoa da igreja. Às vezes fui eu que com a palavra daqui não soube expressar essa palavra, e essa pessoa acabou sendo atingida e dizendo assim: eles pensam que eles são o tal. Será que não existe em nós um minuto de reflexão? Porque muitas palavras que a gente fala aqui é dita por Deus, claro, é pelo Espírito Santo, mas tem vezes que você fala uma palavrinha meio grossa, que as pessoas ali poderiam receber e dizer assim: não é de Deus, mas às vezes ela se sente ferida.
Como eu falo para os irmãos que, em vez de nós regar essa planta com água, nós jogamos thinner, muitas vezes com palavras duras. Eu conheci muitas pessoas que quando eu ia visitar, falavam, por que você não vai me... para ficar junto com aquele homem eu não fico. Para ficar na igreja ouvindo aquela mulher eu não fico. É certo que nós não vamos ficar bajulando ninguém, não vamos ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Mas se nós sentimos que ferimos alguém, nós temos que ir atrás, nós temos que buscar. Deus não tem somente pastor intitulado, com carteirinha de pastor. Todos nós somos pastores na presença de Deus, porque nós lidamos com ovelhas também. E pastor tem que cuidar da ovelha. Pastor tem que ir atrás. Pastor tem que passar o óleo. Pastor dá a cajadada, mas depois ele passa o óleo. E nós não podemos perder, nós temos que aumentar. Quem sabe hoje está menos pessoas, porque o Massal falou que era eu que ia pregar. Mas que fique esse incentivo para nós. Independente se você faz parte do evangelismo, se você faz parte da intercessão, se você faz parte de uma coisa ou de outra, o ID é para todos nós. A comunhão é para todos nós. O aconselhamento é para todos nós. Eu duvido que o mais rebinha que você se sente, ninguém é reba, mas vou usar essa palavra aqui, o mais reba daqui de dentro, aqui dentro não tem ninguém reba, mas eu estou usando uma palavra assim, o mais reba, eu acredito que tem uma palavra boa, para essa pessoa que está fora hoje, para essa pessoa que está pensando em sair daqui. Não é essa placa dessa igreja que vai salvar, mas o que eu quero dizer é que a gente tem aprendido tanta coisa com vocês aqui. Eu ficaria até triste em saber que você não vem mais aqui. Eu queria que você se abrisse, ou comigo, com alguém mais chegado, e fale a verdade. Eu, quando me encontrei com os irmãos ali alguns dias, eu abri meu coração e falei coisas que até eles acharam engraçado. Você fala mesmo, mas tem que falar. Tem que falar. Tem dia que eu estou amargo, estou azedo. Tem dia que eu acabo o culto, eu quero sair correndo, ir embora. Não quero olhar para ninguém. Não quero dar paz do Senhor para ninguém. Mas eu tento não demonstrar isso. Mas alguém durante a semana disse, você estava bravo domingo? Não, eu não estava. Daí eu chego em casa, olho no espelho assim, que nem eu falei para os irmãos, olho no espelho e digo assim, quem que é você? O que você quer de mim? É eu com eu. Que existem certas coisas dentro da gente que a gente não consegue explicar, a gente não entende. E eu procuro então fazer essas coisas, me desculpando já dos irmãos porque faço, mas um dia eu quero que acabe isso. Mas eu quero que vocês entendam que às vezes você ficar ali e alguém me fazer uma brincadeirinha é capaz. Mas só que eu preciso perder isso, eu preciso tolerar as brincadeiras. Talvez você não tenha notado isso em mim, mas tem dias que eu estou bem azedo. Mas nós vamos mudar isso. A situação muitas das vezes, quem sabe, as coisas que passaram, as coisas que a gente levou, as trombadas, as cabeçadas, e tantas coisas que a gente quis fazer e não deu em nada, talvez seja esse o motivo, muitas vezes, de estar aqueles restos na nossa vida, assim, que tem que sair de vez, e fica perturbando, fica, muitas vezes, querendo colocar a gente para baixo, querendo dizer que a gente não é nada. A gente tem ouvido aqui de cima palavras gostosas, palavras gloriosas. A gente tem aprendido muito com os irmãos que pregam a palavra, que louvam o nome do Senhor. Mas em determinados momentos falta alguma coisa. E eu não quero ser como aquele jovem rico que o Senhor falou para ele assim, ainda te falta uma coisa. Vai e vende tudo e reparta os pobres. Aquele jovem nunca mais voltou. O Senhor Jesus só queria compartilhar com ele ali um momento gostoso, mas ele nunca mais voltou. Eu não quero ser esse homem, esse tipo de pessoa. Eu quero ser aquela que, te falta alguma coisa. Então o que é, Senhor? Eu quero para a minha vida. O que é que falta?
Senhor, eu sei que se eu sou azedo, que se eu sou birrento, é comigo esse negócio, e tem que sair da minha vida. Aí você chega para o irmão, você tenta mostrar outra face, mas você se sente que você está se enganando a si próprio. Não, você tem que ser o que é. Deus mudou tantas pessoas, Deus mudou tantos homens que eram violentos, briguentos, assassinos. Deus mudou, e por que agora essas coisas ficam na nossa vida? É que muitas vezes você está só namorando, ou nós só estamos namorando Jesus. Jesus não quer namorar. Ou muitas vezes estamos ficando, sabe? Aquela palavra de Jesus, eu fiquei com a menina tal. Às vezes nós só estamos ficando com Jesus. Durante a semana nós dizemos assim que no domingo nós se vemos. Ou estamos só namorando. Eu sempre costumo dizer que esse namoro não pode demorar muito, tem que já logo virar casamento. O namoro cristão, ele não demora muito para não acontecer besteira, né? E com Jesus nós não podemos namorar muito. Sabemos que é Ele, pronto, vamos casar. Pronto. Fiz aliança, casei, pronto. Então eu falo com pessoas nesta manhã que quem sabe está igual eu. Está numa situação assim, numa guerra, numa briga. Fale para Jesus que você quer casar com Ele hoje. Você que não quer namorar. Que namoro é muito perigoso. Namoro, às vezes você faz alguma coisa e eu não quero saber mais de você, é namoro. Agora quando você casa, você tolera, você suporta. Você sabe que você casou, você fez uma aliança. Você como cristão entende que quando você casa, você não vai se separar para os vizinhos não estar falando de você. Então você se cuida, você não dá mau testemunho. Você casou com Ele agora, eu vou honrar Ele. Eu vou honrar Ele e eu tenho certeza que se eu fazer isso, Ele vai me honrar também. Eu quero ler uma palavra já relacionada a isso, no livro de Gálatas. Procurar não falar muito hoje, que às vezes a gente fica ali no banco e achando que os irmãos falam demais, e a gente fala muito mais do que os irmãos. A gente costuma encher a Bíblia de papel, quando chega aqui é um problema, né? Essa coisinha assim, ó, devia ser um pouquinho mais baixa assim, para não cair os papéis de dentro. Eu me lembro de um irmão que foi pregar da Assembleia de Deus. Aí ele até usou uma palavra que eu não vou falar aqui. Ele fez um esboço bem legal. Ele se sentiu, hoje vou arrebentar. Não é o meu caso. Aí ele colocou assim, o ventilador ligado lá. Quando ele abriu a Bíblia, o papelzinho foi longe. Daí ele procurava daqui, procurava, até ele com o microfone na boca começou a falar algumas coisas que não devia. Aí o povo ouvindo lá, ele queria achar onde que estava o esboço que ele fez. Então tem coisas que Deus fala assim, hoje você não vai usar esboço nenhum, não. Hoje, como nós saímos com o Dimas, né, Dimas? A gente traçou uma rota, né? E de repente, conversa vai, conversa vem, acabou mudando tudo o sentido. E eu quero falar disso nessa manhã. Eu quero falar que é interessante essas coisas. Porque você faz o esboço na casa, bonitinho. Eu não sou contra, porque às vezes eu faço. Você faz ali mas você chega aqui, o Senhor não quer aquilo lá. O Senhor não quer falar aquilo lá. E aí você chega, você vê que o negócio está diferente. Você tem gente que teima com aquilo. Que teima, é esse mesmo, é esse. Não, mas nós não podemos ser teimosos. Se você fez um esboço bonito, senti que não é esse. Então eu estou procurando, porque eu era muito incomodado com isso. Porque eu fui garçom um tempo. Eu fui garçom um longo tempo, ainda cheguei até fazer uns cursos. Hoje não sou tão habilidoso, mas fui um tempo quando eu era solteiro. E é um problema sério ser garçom e levar comida para o cidadão fria, né? E muitas vezes eu ia servir a comida e de repente as mulheres
tiraram a comida, deixaram em frente ao ventilador, e o tempo que eu fiquei correndo do salão, a comida deu uma esfriadinha, leva lá a comida está fria. Aí o cara, eu não quero essa comida, leva ela para dentro, me traga outra comida quente. Você tem que ouvir o que você não quer. E quando a gente está aqui para servir a palavra, é mais ou menos assim. Eu sou o garçom dessa manhã, eu estou para servir. Agora, eu não posso empurrar goela abaixo comida fria para você. Eu não posso empurrar goela abaixo uma salada que você não goste. Mas por isso que nós temos que deixar para Ele. Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe o que você precisa. E nós simplesmente vamos ser um canal aqui, onde vai passar e vai para você. E que nessa manhã nós possamos abençoar a tua vida. Em Gálatas capítulo 5 e verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém? Fecha teus olhos. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Como já falamos, que nós queremos ser abençoados por essa palavra. Não queremos falar aquilo que é de nosso interesse, mas do interesse do Senhor, em poder abençoar essas vidas que aqui estão, Senhor Jesus, que temos certeza que não viemos aqui passar tempo e rever amigos, nós viemos aqui especialmente para ouvir a tua palavra, Senhor, se alegrar contigo. Deus, fala conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que a primeira viagem que o apóstolo Paulo fez foi para essa cidade, para esse lugar, Galácia. E uma das cidades que ele chegou foi, acho que uma das primeiras foi a Priscila de Galácia, uma coisa assim, Salamina, e passou por Derbe, passou por Icônio, tantas cidades que ele passou por ali. E o que dá a entender nesse texto, quando ele escreve Gálatas, que quando ele escreve esse texto, porque era uma das primeiras viagens. Sabe aquela vez que você diz assim: hoje eu vou começar a fazer a obra de Deus, hoje eu vou fazer uma viagem aí para pregar, fazer uma cruzada, e você sai e você ora antes de dizer: Senhor, eu quero ser guiado pelo teu Espírito. E se você for ver o livro de Gálatas, fala muito em Espírito, fala muito em coisas do Espírito, fala muito em ser guiado pelo Espírito. E alguns dias para cá eu comecei a entender o que é ser guiado pelo Espírito, porque a gente fala tanta coisa e às vezes não entende. Às vezes a gente quer fazer do jeito da gente, a gente traça uma rota em casa e quer fazer aquilo lá. Até mesmo nos nossos afazeres do dia a dia. Tem vezes que você está indo para um lugar, você resolve por outro. Porque a palavra de Deus diz que aquele que é guiado pelo Espírito, ele não vai entrar em parafuso, não vai entrar em confusão. E ser guiado pelo Espírito é deixar que ele leve. Então, quando eu vejo que Paulo escreve Gálatas e fala muito em Espírito, eu entendo assim que ele estava saindo para a viagem, a primeira viagem de Paulo. E ele falava: Senhor, que seja feita a tua vontade, eu vou. E que o teu Espírito vá determinando as coisas, vá regendo regras e vai indo e eu vou. E nós vemos que por várias vezes, cada cidade que Paulo chegava tinha um problema.
Algumas vezes ele era recebido, estava ali pregando, estava ali fazendo a obra de Deus, de repente levantava-se alguém contra ele. Muitas vezes aqueles mesmos que estavam apoiando, de repente uma palavra qualquer lá desvirtuava todos eles. E assim por diante. E daí uma das coisas interessantes que Paulo começava a falar, porque eu acho que havia muito, nesses lugares que ele passou, muito problema espiritual. Problema espiritual, porque a gente vê tantas pessoas, a gente tem visitado uma família, que a minha esposa trabalha com eles, e a mulher é diabética. Aliás, é diabética? Não, ela perdeu um rim, ela faz hemodiálise, mas também tem diabetes. E o menino é canceroso, tem vários cânceres no corpo. E daí a gente vê que ele estava contando que teve uns caras bem fortes que chegaram e falaram assim: ó, você não aguenta uma quimioterapia, você vai morrer. Ele falou: já faz tempo que eu estou fazendo, mas se você vê ele, se você conhecesse ele antes e visse agora, é uma caveira ambulante, é um esqueleto andando. E aí ele falou assim que tinha um cidadão bem gordo, bem reforçado, que foi fazer isso aí. Ele estava com câncer, ele falou bem assim: se você não morreu, eu aguento, essas coisas são fraquinho para mim, eu aguento. Só que o cara foi fazer e não aguentou, morreu. E assim a mãe dele também vai lá trocar o sangue, né, que tem que tirar tudo aquele sangue, purificar o sangue e trazer de volta, filtrar o sangue e trazer de volta. Então ela falou assim que é um processo terrível, que você vai lá embaixo, quase para apagar tudo, quase para sumir mesmo de cena. De repente você começa. E ela falou que teve mulheres que do lado dela morreu. E daí eu, conversando com a minha esposa, eu comecei a entender que existem muitas coisas que não é para o médico curar. Existem muitas coisas que não é relacionado uma doença física, mas é uma doença espiritual. Porque a gente vai ter oportunidade, eu vou levar o Dimas lá, para a gente ver, ele vai contar para você o jeito que está esse cara. Dá para dizer que amanhã ele vai morrer. E já faz tempinho que está assim. E ele faz uma das fortes lá, está aí. Ele fica meio tonto, ele faz terça-feira, ele fica meio tonto até sexta. Até sexta ele fica meio atorbado. Mas daí no sábado, no domingo, ele começa a se achar, começa a se localizar. E não morre. O Gerson foi lá comigo, viu a situação dele. E não morre. Então a gente vê que o negócio ali é espiritual. E às vezes tem pessoas tão maldosas que faz esse negócio só para ver a pessoa sofrer. E eu tenho explicado para alguns jovens ali perto de casa, eu falei: vocês têm que saber com quem você se envolve. Hoje vocês estão fortes, hoje vocês estão bonitos, mas vocês se envolvem com pessoas aí que nem sabem que origem é a família. Nós temos que conhecer que origem vem, da onde vem, quem é essa menina. Eu sempre falo para meus filhos: conheça ela, quem que é ela, quem que é os pais dela. Não é porque é bonitinha, não é porque tem os olhos azuis, os olhos verdes, que é essa, não. Examina quem é. Olho verde, olho azul, tem muitas. Deus tem o melhor para nós. E daí ele se envolve, a menina, a mãe dela é macumbeira, o pai é feiticeiro, e o irmão é traficante, e se envolve ali. E daí de repente não vai dar mais, não vou ficar mais com você, então vou colocar teu nome na boca do sapo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E o cara fica sofrendo assim. E a gente teve analisando que é mais ou menos o caso desse cidadão aí. Ele se envolve a torto e direito, come o que vem na frente, não examina nada. Eu sempre digo para os colegas lá do trabalho que tem madrugada que chega lá, às vezes caixas de bolo feito, e esses dias chegou lá mais de 60 espetinhos de carne, alcatra, um monte, coisa boa mesmo, cheirosa. Daí eu falei para ele: vocês sabem de onde que veio isso daí? Ah, vamos comer.
Vamos comer, não interessa de onde que vem, vamos comer. Então é essas coisas, irmão. Vamos comer, não sabe quem que veio trazer ali. A gente tem uma luta, a gente tem um adversário que todo dia ele está torcendo para te derrubar, para te colocar uma enfermidade, para você definhar na cama. Então a gente tem que vigiar, a gente tem que se cuidar com isso. A gente tem que ensinar as outras pessoas a esse respeito. Eu vejo que Paulo via muito dessas coisas ali, que ele começava a dizer, começava a falar do Espírito, começava a falar de coisas espirituais, de andar no Espírito e saber discernir as coisas do Espírito. Porque quando ele traz essa galeria aqui de males, uma galeria de males e uma galeria de bens, que os frutos da carne, mais de 15, né? 15 problemas: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia e assim por diante. Então dá a entender que ele estava explicando o que ali estava acontecendo. O que ali estava acontecendo. E tem muitas pessoas que vivem nesse processo, mas você fala para ele: está tudo bem? Ah, graças a Deus está tudo bem. Mas ele tem essas coisas. Tem essas coisas dentro dele. Nós temos essas coisas dentro de nós. E nós não eliminamos. É como o pregador falava assim, que as moscas, os mosquitos só vai sair quando você eliminar o lixo. Enquanto você não elimina o lixo, os mosquitos vão ficar ali. Não adianta soprar, não adianta abanar. Eles vão sair por um instante. O lixo está ali, eles vão voltar ali. E a hora que você eliminar o lixo, os mosquitos vão embora. Não vão ficar mais perturbando. Eu sei que cada um aqui na sua casa, você tem um compartimento onde você guarda a bagunça. A maioria tem. A gente fala bagunça. A gente fala o paiolzinho, né? E você guarda lá a ferramenta, guarda lá o que você achar que deve guardar, você guarda. E vai socando. Lá em casa tem um que a minha mãe aumentou, já não cabe mais. Ela vai ter que aumentar. Eu sempre falo para ela: vamos diminuir esse negócio. Vamos diminuir para a gente acabar tirando tanta coisa que nós não usamos mais. E fica aí entulhado dentro desse paiol, que tem dias que você não consegue nem entrar. E eu acredito que eu estou falando com alguém que na tua casa é mais ou menos assim. E se você resolve pegar a VAP que está lá embaixo das outras coisas, você tira, daqui a pouco parece que encheu o paiol. Estava tudo arrumadinho, daqui a pouco encheu. E muitas vezes tem coisa lá que você podia se desfazer. Um martelo quebrado, uma foice com um dentão assim que não dá mais conserto, um machado com o olho trincado e tantas coisas, mas você deixa aí. Você não tira de lá. Não vai usar mais. E ali fica trancando. Mas vamos tirar, está trancando, vamos jogar fora. Não, deixa aí. Deixa aí que quem sabe lá para frente eu mando soldar, eu mando arrumar, eu faço alguma coisa. E cada vez você está trazendo mais. Daí você vai comprar um novo. Compra um novo e vai trazendo. Mas você não usa. Devia jogar fora. Devia esvaziar aquele lugar. Mas você quer deixar. E muitas coisas espirituais é assim na nossa vida. A Bíblia fala que nós somos uma casa, e parece que nós temos um paiol também. A Bíblia fala que nós somos casa do Espírito Santo, mas parece que nós temos um paiol. E você sabe que paiol você só guarda coisas que lá de vez em quando você vai usar. Agora eu lembrei que tem que fazer aquele serviço e eu achei aquele negócio e guardei lá, vai servir para aquilo. E quando eu falo de paiol espiritual, é onde você guarda coisa que você não precisa mais. O Jeremias fala que o coração do homem ele é enganoso. Ele é enganoso. Você tenta, às vezes você chega para a pessoa e diz assim: poxa, mas eu acho tão legal aquele irmão, tão bacana, um irmão querido, parece que aquele irmão não tem nem pecado, é um santo. Aí você encontra: você não conhece. Às vezes a esposa dele diz: ele guarda muitas coisas atrás daquilo lá, daquela carinha, daquele rostinho alegre, ela tem muitas coisas, você não sabe o que eu passo lá em casa. E ele guarda as coisas,
Muitas vezes nós guardamos as coisas. Por que guardar? Qual é a intenção de guardar? Qual é a intenção de guardar esse restinho de ira dentro do teu coração? Qual é a intenção de guardar esse ciúme doentio dentro de você? Qual é a intenção de guardar essa mentirinha? Qual é a intenção? Enquanto não precisar usar, eu não uso. Mas se tiver guardado, uma hora ou outra você vai usar. E quando você guarda ali, porque a intenção é você usar mais para frente. Eu podia até deixar de mentir. Mas, tem situação que eu preciso mentir. Eu sou crente, mas meu braço não é. Eu tolero, eu sou humilde. Mas se mexer com a minha família... Olha o paiolzinho. Olha as coisinhas guardadas aí. Se mexer com a minha família, lá embaixo, em cima do forro, eu tenho um revólver. Sabia que tem crente que tem revólver? Mas ele é policial. Quem não conhece, ele é policial, hein? Muitas vezes nós julgamos a pessoa de olhar assim também, né? Olhamos para a pessoa e julgamos. Aquele irmão tem uma cara de chato. Uma cara. Aquele irmão lá tem uma cara de mentiroso, hein? Aquele irmão lá, só pela cara dele, dá para dizer que ele é um trapaceiro. A cara. Eu conheci um cidadão que olhava para ele e falava: esse cara deve ser sarna, hein? Esse cara deve ser chato. Pelo jeito que ele falava, ele só falava alto. Eu atendia numa lanchonete, ele estava jogando sinuca. Ele berrava, ele gritava: agora quero ver, agora você não vai conseguir. Daí eu falei assim: nunca quero trabalhar com esse cara aí. Eu nunca quero. E daí eu entendia que ele era estúpido. Aí ele me pedia as coisas: traga uma cerveja pra mim. Alto, sabe? Tá pensando que eu sou teu filho? Aí quando eu falei isso, a gente entrou em discussão com ele. Aí, passado um tempo, esse cara falou assim, pro meu patrão, meu ex-patrão, né, na época, falou bem assim: você não podia liberar ele para trabalhar comigo um tempo, no final de semana, porque agora eu montei uma lanchonete, e eu queria que você liberasse ele. Ele falou: não, ele só trabalha no sábado aqui, se você quiser. Daí ele veio falar comigo, eu passei a cabeça, entrei no banheiro, falei: meu Deus do céu, trabalhar com esse cara é um imã ao contrário, é fogo e gasolina. Eu não... Fiquei pensando comigo. Daí eu falava pro meu patrão, pro meu ex-patrão, falava assim: eu não sei se eu quero trabalhar com esse cara. Vai lá, ele é bacana. Ele é bacana. Falei assim: mas ele grita demais. Falei assim: não, é o jeito dele falar. Ele fala com qualquer um assim, vai lá. E com muita insistência do meu patrão, eu fui trabalhar com ele. E trabalhei. Pega lá esse negócio, pega isso aqui. Vamos isso. Era o jeito dele. Aí, com o passar do tempo, para resumir, foi o melhor amigo meu. E daí eu parei de trabalhar com ele, ele me ligava e falava assim: você está precisando de alguma coisa? Eu julgava pela aparência. E muitos de nós julgamos pela aparência. Achamos que o irmão é mentiroso, mas o irmão já eliminou a mentira há muito tempo. O irmão já tirou essa ferramenta que não usa mais. E quem sabe nessa manhã você tem ainda alguma coisa guardada, como eu tenho. Nós precisamos tirar. Porque a qualquer momento a carne vai se manifestar, você vai usar isso. Você vai tirar, você vai usar. É o que o Massal estava falando no último estudo. Cansei de ser bonzinho. É isso aí. Cansei de ser bonzinho. E o crente sempre tem que ser bonzinho. Bonzinho em termos, na hora que tem que falar, tem que falar. Não falei que foi você que falou, falei que você estava explicando, né? Não foi ele que falou, hein? Mas é ferramentas que nós não precisamos mais. E parece assim que quando a Bíblia fala que é para nós arrancar essas coisas, parece que Deus quer ver nós vazio, né? Poxa, eu vou tirar essas coisas? A pornografia é tão gostoso, eu vou tirar? Poxa, mentir, o que tem mentir? Vou tirar? E parece que Deus quer que nós fique pobre dessas coisas. E é isso que Ele quer.
Mas só que, se nós for olhar, Ele quer encher com outras coisas. Porque quando está cheio dessas coisas dentro da nossa vida, não tem mais lugar para outras coisas. Como que você vai pegar esse copo cheio de água? Cheio de água, vai querer encher mais. Não cabe mais. E quando nós falamos que nós queremos ser usados com um monte de entulho dentro da nossa vida, o que cabe aí dentro? Nós temos que eliminar isso aqui e começar a se encher de outras coisas. E a Bíblia fala aqui para baixo, só quero falar de 3. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Essas 3 coisas é atributo de Deus para a nossa vida. Essas 3 coisas, sendo 9 no total, essas 3 coisas é atributo de Deus. É Ele que nos dá amor, alegria e paz. Se fosse para falar disso aí, tem um monte de coisa para falar, mas é atributo de Deus. E se você for ver o começo de todos os bens que Deus nos dá, é isso: amor, alegria e paz. Aí ele fala mais para frente, benignidade, bondade. Isso aí já é atributos de você para com a pessoa. Então, para você ver, Deus dá 3 coisas para você, que são fundamentais na nossa vida. E daquelas 3 coisas, Ele transforma em montes de coisas. Em montes de coisas assim, de qualidade na nossa vida. Bondade, mansidão, domínio próprio, tantas coisas. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer mudar a situação. Ele quer que nós elimine o mal. Mas tem muitas pessoas que eliminam o mal e não querem o bem. Ah, o padre mandou eu parar de mentir. Eu vou parar de mentir. Mas ele não busca outra coisa para colocar no lugar. É a mesma coisa aquela pessoa que diz assim: eu vou parar de fumar. Por esforço próprio, não, você consegue por um tempo, mas você volta. Agora, com a ajuda do Espírito Santo, eu creio que nós vamos vencer. Senhor, eu não quero mais mentir, Senhor, custe o que custar. Senhor, eu não quero mais enganar, nem que eu leve ao prejuízo. Eu não quero mais enganar, eu quero falar a verdade. Porque pode ter certeza que isso que você faz hoje não está interferindo na tua vida, mas pode ter certeza que a partir de hoje vai interferir. A partir de hoje vai interferir. Quem sabe até então você não foi avisado, mas a partir de hoje você está sendo avisado. Você não vai ter por inocente dizer: Senhor, agora estou regredindo, estou caindo, estou voltando para trás, Senhor. Ele está te avisando hoje. Corrija isso. Vamos corrigir essas coisas. Porque muitas coisas que nós não corrigimos, nós sofremos dano. E daí, a gente quer passar por coitadinho. A gente quer que os outros digam assim: coitadinho do irmão, lá está sofrendo. Mas o problema é dele. Porque é fácil para nós se achar que nós somos coitadinhos. Ainda mais quando alguém vem dizer assim: o irmão se esforçou tanto, e olha o que fizeram com ele. Aí abaixa a cabecinha, parece aquele cordeirinho, parece aqueles cachorrinhos que você vem e passa a mão e ele abaixa as orelhas. Não, tem que falar assim: não, sabe por que eu estou pagando isso? Porque eu fiz lá atrás. Fala assim. Fala assim, sabe por quê? Não passe a mão em cima de mim, não. Davi não precisava de um cara que passasse a mão. Davi precisava de um cara que falasse assim: é você esse cara. Porque toda vida que ficar passando a mão na tua cabeça e achando que você é o certo e o outro é errado, nunca você vai sarar. Mas precisamos ser confrontados. Precisamos que alguém nos envergonhe até mesmo, para nós entender que é de Deus esse negócio. Quando Davi era envergonhado, ele falava: deixa, que é de Deus, é Deus que está me mandando. Agora, se você não é daquele homem, daquela mulher de aguentar desaforo, então você vai sofrer ainda bom tempo. Porque Deus está tratando conosco. Você pode determinar regras, você pode chamar atenção, mas a Bíblia fala em mansidão. Mansidão. Você tem teus empregados lá, você pode chamar atenção, mas seja manso. Seja manso, não seja áspero. Tem um certo cidadão aí que está metido na política, ele é crente,
Aí eu fui conversar com outro cidadão que é da política que não é crente. Aí ele falou assim, hoje a fulano lá disse que é crente, mas que crente, cara? Fomos fazer uma reunião lá na Câmara Municipal, o que esse cara falou não tem nada de crente. Então tem vezes que nós se metemos em lugar onde não somos chamados, daí nós temos que trabalhar com as armas que eles têm lá. E muitas vezes as armas que Deus deu não é isso. As armas que Deus deu não é a ira, não é a contenda, não é a briga. As armas que Deus deu para nós é mansidão, é controle, é domínio próprio, é benignidade, é bondade. E todo dia nós estamos na presença dele para aprender. E que nessa manhã nós possamos absorver essas coisas boas. E possamos ficar mastigando dias e dias e engolir. Mas eu vou ter que ser assim. Eu vou ter que largar isso. Existem coisinhas, irmão, que você diz assim, mas isso aí Deus deixa, porque imagine se eu não fizer isso, eles vão montar cavalo em cima de mim, mas deixa que monte. Deus não vai deixar. Deus não vai deixar eles. Você é a autoridade do Senhor. Vamos ficar em pé? E, que nem eu disse, tem muitas pessoas que querem conversar alguma coisa com você, mas você não consegue guardar nada, você é língua solta. Eu estava vindo no caminho, a Valdirene até falou assim, engraçado que o padre, né? O padre de Colombo sabe o pecado quase de Colombo inteiro. E ele não sai falando. Porque senão já tinha destruído lá a igreja. De irados, né? Já tinha acontecido alguma coisa, não. Ele está ali atrás do confessionário, da cortininha, ouve o que o cidadão está falando, olha na cara do cidadão e diz, vai lá e reze tantas Ave Maria, Pai Nosso, e morre ali. Agora com os crentes não é assim. Com os crentes que devia ser muito mais do que isso, não, os crentes falou aqui, já sabe ali. E como que a gente vai confiar? Porque a Bíblia fala para nós se queixar uns aos outros, para nós confessar as nossas culpas uns aos outros, mas como? Eu sei que estou falando com alguém que está represado dentro de você esse negócio hoje, como eu queria ter um amigo para me falar o que acontece comigo. Mas se eu falar e a minha mulher saber, o meu filho souber, ou a igreja souber, então temos que pegar essas qualidades do Senhor aí. Eu queria que nessa manhã você fosse realista com Deus, não fosse aquele cara que só de fachada. Falasse a verdade, Senhor. Tem coisas ali que Ele falou que está relacionado comigo. Eu senti que foi para mim, Senhor. Mas o Senhor tem visto que eu estou tentando mudar e eu não consigo, Senhor. Eu preciso da Tua ajuda. Se possível for, Senhor, faça eu passar uma vergonha grande, que nunca mais eu vou fazer isso. E Ele vai fazer. Ele vai fazer conforme você pedir, você desejar. Porque com isso nós só perdemos, irmãos. Porque uma hora ou outra, aquilo que não presta vai se manifestar. Você pode viver bonzinho 20 anos, mas sem menos esperar, você derruba uma cidade toda, porque o mal se manifestou, se afloriu na tua vida. Senhor, nós te agradecemos por este momento, Deus. Olhando para a tua palavra, parece muita coisa para nós deixar. Olhando para a tua palavra, parece muita coisa para nós desprendermos. Mas se for pelas nossas forças, Senhor, nós não vamos conseguir mesmo. Mas uma coisa é certa, nós temos que querer, e eu quero. Eu quero, Senhor, que o Senhor elimine este mal da minha vida. Isso que muitas vezes, Senhor Jesus, tem me feito recuar, voltar para trás.
Essas coisas que muitas vezes, Senhor Jesus, tem feito eu até mesmo ficar envergonhado. Senhor, tira da minha vida a mentira, a lascívia. Tira da minha vida, Senhor Jesus, a pornografia, a prostituição. Tira da minha vida, Jesus querido, o engano, a falsidade. Muitas vezes não queremos falar, Senhor Jesus, sobre prostituição, sobre pornografia, mas somos o tal do mentiroso. O que adianta? Senhor Jesus, acusamos as pessoas que fazem isso, Senhor, e quando que nós estamos no mesmo caminho. Tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus. Queremos ser retos diante de Ti, Senhor, mas precisamos da Tua ajuda, do Espírito Santo, a todo dia, a todo momento. Que o Espírito Santo possa ser sensível, ou seja, nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo e não venhamos endurecer o nosso coração. Jesus continua falando em nossas vidas, continua falando no decorrer da semana, do mês, até quando nós venha deixar todas essas coisas e atentar, porque o Senhor tem coisa melhor para nós. Muitas coisas não têm acontecido na nossa vida espiritual porque ainda há pecado, ainda há problemas. Senhor Jesus, tira, limpa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senta um pouquinho, só quero falar com os irmãos. Eu tinha falado com o João, com o Dimas, e todos os irmãos que oram aqui no final do culto, que vão vir domingo que vem, nós combinamos assim de a gente trazer o carro até aqui, voltar até lá, ou alguém que traga o carro para nós ficar na entrada lá, combinar o horário, e entrar todos nós, homens, a pé de lá, em espírito, em oração, e vir orando em favor desse caminho que chega até aqui, ó, da entrada até aqui. E porque a gente entende que às vezes a gente diz assim, é o tempo de Deus, para Deus fazer alguma coisa, mas eu acredito que o tempo de Deus já está passando, né? E nós temos que fazer alguma coisa se nós quiser que alguma coisa aconteça. Em outra ocasião, a gente vai subir onde é a cabeceira dessa cachoeira e descer também, orando nessas águas, ungindo essas águas aí. Então a gente já tem combinado com alguns irmãos aí, não ultrapassando a ordem do Massal, mas ele falou assim que é pra gente fazer. E a gente está falando assim, eu espero que o Massal mande, mas ele diz, faça. Ele está igual Deus, faça que eu te ajudarei. Então eu senti no meu coração, conversei com alguns irmãos, para domingo que vem a gente, se você traz um motorista junto com você, o motorista traz o carro e espera lá. A gente pode combinar assim, tipo, acho que é uma caminhada de lá aqui, demora aqui uns 20 minutos. A gente pode combinar assim para 9h30, ou 20 para as 10, lá, e viemos de lá, e viemos para o culto. Porque tudo que chega aqui vem por essa rua aí. Todos os que moram aqui, os que vêm frequentar aqui, os que vêm visitar os parentes, eles vêm por essa rua. E eu acredito que alguma coisa Deus pode fazer nessa rua até aqui. Eu acredito que as árvores vai balançar e vai falar com o cidadão, ó, Deus está chamando você. Eu acredito que o barulho das águas vai falar. Eu acredito que os passarinhos vão falar. Porque se o homem não crê na voz de Deus, Deus faz com que os animais falem. Que as jumentas, que os cavalos, que os cachorros falem. Amém? Quantos podem vir domingo que vem, nós fazemos isso? Não, quantos? Você que vem, nós vamos fazer. Todos os homens, todos os homens. Amém? Deus abençoe a todos, então.